Vamos iniciar agora o nosso módulo de Compliance Legal, Ética e Análise de Perfil do Investidor. Quando pensamos em Compliance, temos a séria tendência errada de confundir ou igualar Compliance com auditoria. Não devemos, pois não é a mesma coisa. Compliance é um órgão interno à instituição, pertencente à instituição, que tem por objetivo constituir padrões, constituir normativos, constituir regras, implantar esses padrões, esses procedimentos e posteriormente verificar o andamento dos mesmos, se necessário for fazendo ajustes, fazendo mudanças. Compliance é um órgão interno, enquanto a auditoria é um ente externo, não pertencente à instituição, que deve ser contratado de tempos em tempos, de acordo com o regulamento, de acordo com a exigência, para vir auditar os procedimentos internos. A diferença básica entre compliance e auditoria é que quem faz não audita, logo a auditoria sempre tem que ser um ente externo. Uma das principais funções do compliance em uma instituição financeira é tentar eliminar os dois principais riscos institucionais aos quais se sujeitam essas instituições. São eles o risco de imagem, também chamado de risco de reputação, quando fatos ou boatos, se espalhados, podem vir a prejudicar a imagem da empresa, do banco, da instituição, do comércio, fazendo com que tenha perda de clientes e tenha perda de seu valor de mercado. E o segundo risco a ser combatido pelo compliance é o risco legal de legislação. É o risco que se assume quando não se cumpre a legislação. Quando, por exemplo, ações são feitas por quem não tem a alçada necessária, quando documentos não são devidamente assinados por quem tem que assinar, quando produtos são inadequados de acordo com a regulamentação, o perfil de cada investidor, enfim, essas são as principais atribuições do compliance, visar a eliminação desses dois grandes riscos institucionais, risco de imagem, também chamado risco de reputação, e o risco legal, aquele que se incorre ao não cumprir com a legislação em vigor. Controles internos. Toda instituição, em atendimento ao seu compliance, atendimento à legislação em vigor, precisa adotar uma série de controles internos como forma de facilitar o atendimento à legislação. Um desses controles internos, ele é assumido através do Chinese Wall. Chinese, chinês, Wall, muro, muralha da China, também chamado barreira de gestão. Chinese Wall tem por principal objetivo evitar um conflito de interesse entre administradores de recursos próprios e administradores de recursos de terceiros. Ainda dentro dos controles internos, que tem uma legislação, uma regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional sobre essa exigência, está a política de segurança da informação. Toda instituição financeira, todo banco, toda corretora tem a obrigação de manter os dados dos seus clientes no mais absoluto sigilo, em atendimento à política de segurança da informação. Por isso, são cada vez maiores os investimentos em criptografia de informações, em sigilo dessa informação, servidores altamente protegidos, enfim, tudo em atendimento aos controles internos exigidos pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos falar um pouquinho do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Uma dica importante é lembrar que o COAF está passando por algumas possíveis alterações. Então estamos gravando agora, no mês de agosto de 2019, e estamos falando da regulamentação atual. Assim que tiver alguma alteração, falaremos dessas alterações e avisaremos. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é o órgão, hoje vinculado ao Ministério da Economia, responsável por investigar e, se necessário for, aplicar punições a respeito de crimes de lavagem de dinheiro. O que vem a ser lavagem de dinheiro? É o ato de ocultar, dissimular, esconder, movimentar de forma ilícita recurso financeiro ou patrimônio que possa ser facilmente convertido em recurso financeiro, com o objetivo de ocultar a origem ilícita deste recurso. A lavagem de dinheiro, ela é regulamentada, suas penalidades, suas punições, através de duas leis federais, a 9.613/98, que quando instituída tipificou algumas formas de ganho ilícito de recurso para a lavagem de dinheiro e também criou o COAF,
e também regulamentada pela Lei 12.683/2012. Números esses importantes para você lembrar na hora da sua prova. Essa segunda lei, a 12.683, ela derrubou as tipificações anteriores e o texto dela passou a ser assim: todo dinheiro fruto do ilícito, incluindo sonegação fiscal, passa a ser tipificado para lavagem de dinheiro. Ou seja, sonegação fiscal, que não era tipificado como lavagem de dinheiro, agora também é. Falando ainda de lavagem de dinheiro, vamos falar agora um pouquinho sobre as penalidades que podem ser impostas a quem infringir a legislação a respeito desse tema. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pessoas naturais ou empresas, brasileiras ou estrangeiras que tenham qualquer tipo de movimentação financeira dentro do nosso território nacional, têm de cumprir as leis de lavagem de dinheiro, têm de cumprir aquilo que se dispõe a respeito de lavagem de dinheiro. O não cumprimento a essa legislação implica em penalidades, e essas penalidades podem ser de advertência até, no caso de uma instituição financeira, ter o seu registro de funcionamento cassado, passando por ser considerado inabilitado por um prazo de até 10 anos para a administração de recursos de terceiros, ou ainda multa no valor pecuniário de até R$20 milhões por operação suspeita, a qual a instituição seja classificada como conivente ou seja classificada como praticante deste crime. Falaremos agora de um princípio muito importante, que é o princípio conheça o seu cliente. Hoje ele é identificado por uma sigla KYC, que Know Your Customer. Quando pensamos no princípio conheça o seu cliente, pensamos na principal função de um cadastro plenamente atualizado, com todas as informações financeiras do seu cliente, desde patrimônio até renda atual, rendas extras, com uma finalidade simples e específica: poder verificar se a movimentação financeira do mesmo é compatível com a sua renda declarada. Conhecer seu cliente não é apenas saber quem ele é, mas conhecer a vida financeira do mesmo, até como forma de auxiliar no cumprimento das leis de lavagem de dinheiro. Falando agora um pouquinho de normas e princípios éticos, vamos falar de duas operações que hoje são classificadas como ilegais, até por serem antiéticas também dentro do território nacional. É o Insider Trader e o Front Running. Insider Trader, da tradução literal da língua inglesa, Insider interno, Trader venda, venda interna, venda que vem de dentro. Podemos pensar que é o uso de informações privilegiadas. É quando se faz uma operação em mercado financeiro motivado por uma informação que só você teve, que não é de acesso ao grande público, e com isso você ganha benefícios diferenciados por ter acesso a essa informação altamente privilegiada. A segunda informação que nós temos que tratar ainda dentro da questão ética, por ser considerada antiética, é o front running. O front running, na tradução literal, front dianteira, running correr, correr à frente, tomar a dianteira, nada mais é do que uma forma de manipulação do mercado financeiro. É quando você adota uma posição vendida, quando na verdade você quer comprar um ativo financeiro, porque adotando uma posição vendida você derruba o preço desse ativo e se aproveita comprando quando o preço cai. Ou adota uma posição comprada quando você quer vender esse ativo financeiro, porque ao adotar uma posição comprada, você eleva o preço desse ativo, fazendo depois a ordem inversa, podendo vendê-lo por um preço mais alto que você ajudou a manipular. Por não ser todas as pessoas, todos os investidores ou todo mundo que tenha conhecimento dessas duas possibilidades, hoje a CVM e a Anbima consideram ambas como ilegais e antiéticas. Análise de perfil do investidor, também chamada API. O perfeito atendimento às regras e normas e questionários que uma API, uma análise de perfil do investidor, faz aos seus clientes, faz aos seus investidores, atende a um dos princípios básicos de suitability, que nada mais é do que adequar os melhores produtos de investimento de acordo com o perfil de cada investidor. Nem todo investidor que tenha o mesmo objetivo, o mesmo valor a investir e o mesmo prazo para investir está disposto a correr o mesmo nível de risco. Por isso é muito importante fazer a análise de perfil do investidor para até poder adequar as melhores condições de investimento de acordo com o risco que cada um está disposto a correr, atendendo aos princípios básicos de suitability.
Feita a análise do perfil do investidor, que acabamos de falar dela, é a hora de construir a possibilidade de investimento a indicar para o seu cliente. Essa construção passa por 3 princípios muito importantes que o profissional financeiro precisa se atentar. O primeiro é o objetivo do investimento. O objetivo nada mais é do que onde o investidor pretende chegar ao final do seu investimento, ou seja, qual é a expectativa dele em relação a esse investimento. Tendo o objetivo do investimento, onde ele quer chegar, está na hora de pensar no tempo que ele tem de disponibilidade para buscar alcançar esse objetivo. É o horizonte de investimento. O objetivo é onde eu quero chegar e o horizonte é o tempo que eu tenho de disponibilidade para chegar. Tendo essas 2 informações importantíssimas em mão, é hora de você, profissional financeiro, determinar e indicar a política de investimentos. A política nada mais é do que a estratégia que será adotada para tentar, dentro do tempo proposto, alcançar o objetivo, a expectativa que o investidor tenha. É de extrema importância que o profissional financeiro planeje, trace um objetivo, trace um horizonte e, mais importante ainda, que trace uma política de investimentos que vá de encontro aos 2. Para finalizar, vamos falar agora da proporção risco e retorno e de diversificação. A proporção risco e retorno é algo bem simples de se avaliar. Quanto maior o risco que o cliente está disposto a assumir, maior é o retorno que ele busca alcançar. Não significa que ele terá alto retorno por estar disposto a correr alto risco. A contrapartida é verdadeira. Quanto maior é a aversão dele ao risco, quanto maior é a vontade dele diminuir os seus riscos, minimizar os seus riscos, maior é a possibilidade de que ele tenha baixo retorno. Então ele tem que se contentar com um retorno um pouco menor. Para essa minimização de riscos, a estratégia a ser usada é a diversificação de carteiras de investimento. E a diversificação não é mudar apenas o nome do produto, e sim o seu indexador, mudar a forma de rentabilização do produto, mudar de onde ele vai buscar a sua rentabilidade. Venda casada. Venda casada também é uma prática legal, prevista inclusive penalidades em Código de Defesa do Consumidor. E venda casada é o ato de condicionar um produto ou serviço que o cliente não quer ou não precisa, como condição, como benefício para que ele alcance, para que ele consiga buscar aquilo que efetivamente ele precisa. Ou seja, é o pedágio. Toda vez que se cobra um pedágio para que o cliente chegue aonde ele quer, o Código de Defesa do Consumidor enxerga como venda casada, que pode trazer sérias consequências e penalidades ao profissional financeiro.